Você já parou para pensar que esses treinos de força que se dizem para corredores, de personalizados para corredores não tem nada? Porque pensa comigo, se ele já tem um pacote pré-moldado de exercícios para corredores, para o seu corredor ele não vai ser específico, ele não vai ser individualizado. Ele é um genérico para corredores. Então ele vai englobar diversos tipos de exercícios que na verdade não vão ser úteis para o seu corredor. Pode ser que ali dentro desse pacotão até tenha algum exercício que vai ser útil para o seu corredor. Mas quem é o seu corredor? Né? É isso que nós temos que entender quando a gente começa a pensar num treino de força específico para o seu corredor. Então, se você é treinador e tem hoje corredores de diferentes tipos, de diferentes biomecânicas, e aí entra um conceito bem interessante que eu gosto de falar, que é o conceito de digital biomecânica. Então, cada um dos seus corredores, ele tem uma digital biomecânica. Ele tem características específicas que geram demanda para as articulações que ele tem. E se ele corre, por exemplo, com o calcanhar, a digital biomecânica dele vai ser diferente do outro corredor que corre com o antepé. Já parou para pensar nisso? Que esses corredores, eles têm diferentes demandas? Pois é. E se esse seu corredor, ele tem uma cadência baixa para a velocidade que ele corre? E você tem um outro corredor que corre numa cadência bem mais alta, mas para essa mesma velocidade. Você já parou para pensar que eles vão ter demandas diferentes? E que os exercícios que você vai utilizar, eles vão precisar ser feitos de formas diferentes? Às vezes é até o mesmo exercício, mas você vai precisar dar um enfoque diferente naquele exercício. É por isso que, quando eu olho esses pacotes de treinos de força para corredores, eu tenho dificuldade de entender se ele realmente vai ser bom para o meu corredor. Porque ele em nenhum momento se baseou na corrida do meu corredor, na digital biomecânica do meu corredor. Então, é muito importante que quando a gente vai pensar dentro de uma prescrição de treino de força para esse corredor, determinados fatores biomecânicos que são identificados nessa digital são muito relevantes na hora da prescrição. O primeiro deles é o contato inicial. Pensa só, se esse cara ele corre com o calcanhar, ele vai ter uma demanda bem diferente do cara que corre com o médio pé. Porque a estrutura que entra primeiro no solo, ela é diferente. Se ela é diferente, a digital biomecânica, o comportamento motor dele vai ser diferente. E se o comportamento motor dele está diferente, é óbvio que os músculos que vão agir também são diferentes. E se eles são diferentes, a gente precisa entender como é que são essas diferenças. Então é por isso que o contato inicial é muito relevante dentro da prescrição. E agora um fato importante, você sabia que o contato inicial dos corredores nem sempre é conhecido? Existe evidência mostrando que mais de 50% dos corredores não sabe exatamente como pisa no chão. Acha que pisa com o antepé e pisa com o calcanhar, acha que pisa com o calcanhar e pisa com o médio pé. Então reparem, além de ser importante você saber qual é o contato, é mais importante ainda você medir esse contato. Porque se você não medir, tem chance de 50% desse seu corredor não saber exatamente como ele pisa. Então é por isso que o contato inicial é a primeira variável dessa digital biomecânica que eu adoro mensurar para começar a pensar na prescrição do meu treino de força. A segunda variável mais importante dentro dessas digitais biomecânicas que eu considero é a cadência. Porque a cadência, para a mesma velocidade, se ela for baixa, além do que você tem ali da zona de cadência para aquela velocidade, se ela for mais baixa que isso, você vai ter um aumento de demanda. Por que esse aumento de demanda vem? Ele vem porque com uma cadência mais baixa, você tem um comprimento do passo mais alto. E esse comprimento do passo mais alto vai necessitar do seu corredor mais estratégias para dissipar as cargas mecânicas que entram para o corpo e também mais estratégias para propulsão. Porque se você vai ter que gerar um comprimento do passo mais alto, você vai precisar sim de mais estratégias de propulsão. E isso vai fazer o que com o seu corredor? Vai aumentar a demanda interna dele, a demanda que ele precisa, né, que ele precisa ter capacidade para conseguir gerar todas essas informações da corrida dele. E se ele tem uma cadência mais alta, então, Gabriel, quanto mais alto, melhor? Nem sempre.
Porque quanto mais alto foi a cadência dele para determinada velocidade, pode ser que essa cadência mais alta altere o padrão de contato. Então, repare que se, por exemplo, ele treina diferente com cadências mais altas, é importante você entender como que essa cadência ela repercute na corrida desse teu corredor durante os treinos dele. Porque isso também precisa ser mensurado para entrar no componente do treino de força que você vai fazer. Mas é só a demanda interna, então, que importa? Não importa quem é esse meu corredor? Pelo contrário, é por isso que existe um D aí, que é o D de demanda. Esse D de demanda, ele tem a ver justamente com quem é esse seu corredor. Como é que ele corre, né? Ele já tem lesão? Ele tem dor? Quanto tempo que ele tem para a prova-alvo? Porque tudo isso vai entrar dentro do seu processo de periodização de treino de força. Você precisa saber quanto tempo você tem para conseguir ganhar força estrutural. Será que dá tempo de ganhar força estrutural? Ou a prova dele alvo está muito perto? Será que ele precisa hoje de um treino de força com muito volume? Ou ele está perto de um pico de volume de treino de corrida e aí um treino de força com muito volume pode atrapalhar? Reparem que como esse treino genérico que você vai pegar ali na internet, ele vai ser útil para o seu corredor. Como? Como que um treino genérico de hipertrofia ele não vai competir com o seu corredor no momento em que ele tiver alto volume de treino? Se num treino de hipertrofia você vai estar com alto volume de treino de força. Então, é muito claro para mim que se o seu corredor ele não quer simplesmente só correr, ele quer correr com algum objetivo, ele quer correr para conseguir correr mais rápido ou correr uma prova-alvo, ele vai precisar de um treino de força mais específico para a digital biomecânica dele. E é por isso que eu venho te convidar para você entender um pouco mais aqui embaixo na página sobre o meu método, que é o método CCD, de contato inicial, cadência e demanda, e que é um método onde eu ensino o passo a passo de como individualizar os treinos do seu corredor, para entender como é a digital biomecânica do seu corredor e o como essas variáveis biomecânicas dessa digital vão gerar demandas e o que você precisa estruturar dentro do seu treino de força para ele, para que você consiga ser o mais eficiente possível. Então, seja muito bem-vindo, eu espero que você role essa página aqui e entenda um pouco mais sobre o meu método e venha fazer parte do grupo do método CCD.